Há um mandamento nas Escrituras que tem sido mencionado na história há muito tempo, uma parte que não é fácil de aceitar. Um mandamento que até hoje ainda é debatido, não só pelos críticos, mas também por pessoas que estudam a Bíblia seriamente. Não é um simples mandamento para vencer uma batalha, não é apenas para expulsar o inimigo, mas é ainda mais intenso. Um mandamento assim: apagar tudo, homens, mulheres, crianças, animais, até mesmo as lembranças. O nome desse povo era Amaleque, e imediatamente surge a pergunta: como um Deus justo pode ordenar isso? Que tipo de pessoa faria algo com um motivo tão grande assim? E mais importante, quais partes dessa história muitas vezes não são explicadas? Para entender isso, precisamos voltar ao começo, antes da ordem voltar ao deserto. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para o nosso conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Quando Israel ainda não era uma nação estabelecida, eles tinham acabado de ser libertos do Egito. Eram fracos, sem muralhas, sem um exército adequado, sem garantias. Eles caminhavam com crianças, idosos e doentes que só sobreviviam dia após dia. E foi aí que surgiu Amaleque e, segundo a Bíblia, há um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Eles não atacaram pela frente, não desafiaram os fortes, não lutaram de forma justa. Eles atacaram os que estavam atrás, os que ficavam para trás, os cansados, os fracos, aqueles que não tinham como se defender. Crianças, idosos, pessoas incapazes de se defender. Isso não era uma guerra normal. Foi um ataque planejado contra os mais fracos. Uma decisão fria e cruel. E esse detalhe muda toda a história. Isso mostra que não é apenas uma guerra simples. É uma decisão moral. Amaleque não quer apenas vencer. Eles escolheram ferir pessoas que não podiam lutar. Atacaram um grupo. Até o espírito deles foi ferido pela escravidão. Um povo que estava apenas começando a se erguer como uma nação. Só nesse primeiro acontecimento você já pode ver qual é o caráter deles, o que eles valorizam e quão cruel é a violência que são capazes de cometer. E o mais assustador é que isso não aconteceu só uma vez. Segundo a Bíblia, os amalequitas voltaram repetidas vezes durante muito tempo. Em cada geração o método era o mesmo: ataque repentino, invasão, miravam nos mais fracos. Não há registro de mudança, nenhum arrependimento, nenhuma tentativa de fazer as pazes. O padrão continuava o mesmo: violência repetida, dor repetida, muitos registros. Mas as pessoas não percebem isso. Eles não sabem que isso não é apenas uma luta curta. É uma raiva que durou centenas de anos. Do ponto de vista bíblico, os amalequitas não são apenas inimigos. Eles são uma ameaça contínua à vida de Israel. Um grupo que repetidamente escolhe atacar quando o inimigo está fraco, quando não há defesa, quando está exposto. E é aqui que entramos na parte mais difícil da história. Após um longo período de violência, há uma ordem que realmente surpreende. Israel foi ordenado a lembrar dos amalequitas, não apenas como uma história, mas como um aviso. E além disso, há uma ordem ainda mais pesada, que os amalequitas devem ser apagados, que até mesmo a lembrança deles deve desaparecer. E é aqui que surge a pergunta mais difícil. Que tipo de Deus daria uma ordem assim? Por que precisa ser tão completo? O que isso mostra sobre justiça, julgamento? E diante da natureza contínua da maldade, essas perguntas são importantes. E é certo questioná-las. Mas essas perguntas não podem ser respondidas separadas da história completa. Você não vai entender a ordem se não souber o que aconteceu antes disso. Você não pode julgar o final se não souber tudo o que levou a esse final. Por isso, precisamos olhar para tudo, cada ataque, cada vez que os amalequitas reaparecem na história. Precisamos entender quem eles são, como agiram e por que se tornaram o símbolo do mal que não para, que não desiste. Só então poderemos entender o peso e o motivo da última ordem. Não é uma história fácil, é uma jornada pelas partes mais sombrias das Escrituras. Mas ao passarmos por isso, entenderemos melhor o que é justiça, o que é maldade e como Deus responde. A Bíblia não esconde as partes sombrias, ela não embeleza a maldade e não simplifica o julgamento. Se você está pronto para enfrentar as perguntas difíceis e aceitar mesmo quando não é fácil, continue.
Esta história é importante e no final você vai entender porque um nome que quase foi esquecido ainda precisa ser lembrado. Não é para cultivar ódio, mas para entender quão profunda é a maldade humana e como Deus lida com isso. Vamos voltar ao começo. O primeiro ataque de Amaleque aconteceu enquanto Israel ainda estava no deserto. Eles tinham acabado de ser libertos do Egito. Uma jornada que eles nunca esqueceriam. Eles viram o mar se abrir, passaram por terra seca. Eles viram o exército do Egito ser destruído. Isso não era só uma história, mas uma lembrança recente. Porém, a situação mudou rápido e a alegria deu lugar à realidade. O deserto era difícil, faltava comida, faltava água. O calor durante o dia era intenso, o frio à noite era forte, e aos poucos o cansaço foi se acumulando. As pessoas começaram a reclamar, duvidaram, questionaram Moisés. Havia alguns que queriam voltar para o Egito, mesmo que voltassem à escravidão. Preferiam ser escravos, desde que tivessem comida e segurança. E foi justamente nesse momento de fraqueza que os amalequitas chegaram. E a maneira como atacaram tinha um significado. Eles não atacaram os fortes, não lutaram de forma justa. Eles miraram nos fracos, nos cansados, nos que ficavam para trás, nos idosos, nas crianças, nos que não tinham capacidade de lutar. Isso não foi uma luta honrada, não foi uma guerra justa. Eles poderiam ter enfrentado Israel de frente, mas escolheram outro caminho. Eles esperaram até que o povo estivesse cansado, até que sentissem fome, até que ficassem expostos e sem defesa. E foi aí que atacaram, aqueles que não podiam lutar. Isso mostra quem eles realmente são. Eles não procuram lutar contra iguais, procuram onde podem ferir os mais fracos. A violência não é um acidente. Esse é exatamente o objetivo. Lutaram contra Israel. Josué liderou a batalha. Enquanto isso, Moisés estava no topo da colina orando. Quando ele levantava as mãos, só então Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas se fortaleciam, por isso Arão e Hur ajudaram. Eles sustentaram as mãos dele até o fim da batalha. Os amalequitas foram derrotados, mas algo já tinha acontecido, pessoas morreram. Os mais fracos foram os primeiros atingidos. E esse é o ponto importante. A história não terminou aqui. Isso é só o começo. Por muito tempo, os amalequitas voltaram repetidamente, sempre do mesmo jeito, com as mesmas táticas. Na época dos juízes, eles fizeram alianças secretas com outros países para atacar novamente. Eles nunca desapareceram. Eles continuaram como se estivessem sempre nas sombras, esperando o momento certo. E é aí que eles se diferenciam dos outros inimigos. Muitos países lutaram contra Israel, mas os amalequitas são diferentes. Sempre repetem o mesmo alvo, sempre os mais fracos, sempre os indefesos. E isso nunca para. Isso não parece uma luta simples. Não é só sobre terra, não é só política. Parece que há um ódio pessoal. E por muito tempo o ciclo continuou. Ataque, luta, um pouco de paz e outro ataque, sempre igual. Quando Israel está fraco, é aí que eles atacam. Há um plano, há intenção, há crueldade. Não é acidente, não é apenas autodefesa. Eles não estão apenas procurando riqueza ou terra. Há um propósito, há uma direção, há um objetivo claro. E é aí que entra a pergunta: por que Deus permitiu isso? Se ele pode dividir o mar, por que não destruiu logo os amalequitas? Essa é uma boa pergunta. Mas a resposta não é simples. A Bíblia mostra que há uma razão mais profunda. Talvez para testar a fé de Israel, talvez para moldá-los, talvez para mostrar algo que só com o tempo seria compreendido. E esse é o ponto importante. A Bíblia nem sempre explica o motivo de Deus, mas uma coisa é clara: Deus vê o que está acontecendo. Ele conhece o padrão, ele não ignorou isso, ele não esquece disso. E é aqui que entra a parte mais pesada da história. Porque vai chegar o momento em que esse ciclo vai acabar, mas não de uma forma fácil de aceitar, não de uma forma confortável. Os amalequitas achavam que podiam continuar para sempre, que podiam atacar os fracos sem consequências, que nada aconteceria com eles. Mas eles não entenderam que tudo tem um limite. Eles não perceberam que Deus vê a injustiça e o sofrimento repetido. Com o tempo, há um preço a pagar. A próxima parte vai nos forçar a encarar perguntas difíceis sobre justiça e misericórdia. A história fica ainda mais sombria antes de clarear. E para entender isso, precisamos ver tudo o que aconteceu antes disso. Aqui é onde tudo muda.
Isso aconteceu na época do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Por fora, ele era impressionante, alto, forte, com presença. Ele foi escolhido por Deus, ungido, como rei, elevado de alguém comum ao poder. Mas havia um problema, ele tinha uma fraqueza, e as Escrituras não esconderam isso. Mostrou-se o seu medo, a sua dúvida, e o seu hábito de obedecer apenas quando lhe parecia certo. Uma ordem clara lhe foi dada, que está escrita no livro de Samuel. Ele deveria lutar contra os amalequitas, mas não era uma guerra comum, não era sobre terra, não era sobre política, era uma ordem de Deus, e a ordem era clara, destruição total. Nada deveria ser deixado, nada deveria ser salvo, nada deveria ser levado, nenhum animal, nenhum bem, nada. As palavras eram diretas, sem suavizar, sem explicação que aliviasse. Total, final e sem concessões. Essa era a ordem. Não era fácil de aceitar, essa era a ordem que precisava ser compreendida. Saul lutou e ele venceu. Os amalequitas foram derrotados, uma vitória clara. À primeira vista, a ordem foi cumprida, mas é aqui que a história muda. Ele não obedeceu completamente. Deixou vivo o rei dos amalequitas, poupou os melhores animais, pegou para si as coisas que achava valiosas. As Escrituras foram claras. Saul destruiu o que ele achava sem valor, mas poupou o que considerava bom, mesmo com a ordem clara de destruir tudo, porque o texto não diz isso diretamente. Mas podemos supor, talvez ele tenha visto algum benefício, talvez ele tenha desejado aquilo, talvez ele quisesse um troféu, talvez achasse que estava melhorando a ordem de Deus, ou talvez acreditasse que obedecer pela metade era suficiente, mas não, isso não é obediência. O profeta Samuel o confrontou, e o que ele disse foi pesado. Saul não obedeceu a Deus, e isso teve consequências. Samuel explicou que a obediência não se mede pela intenção, nem pela aparência, nem pelo resultado, mas sim pela submissão. Foi aqui que tudo mudou. Por Samuel, que o que Saul fez não foi apenas um simples erro, foi uma rejeição. E ao rejeitar a palavra de Deus, ele rejeitou Deus como rei. Por isso, o reino lhe será tirado, será dado a outro, a alguém que realmente obedecerá. Aqui começou a queda de Saul. Aos poucos, ele perdeu sua paz, perdeu a clareza da mente, ficou confuso, tornou-se desconfiado, tornou-se violento, agarrou-se ao poder, que já havia sido tirado dele há muito tempo. Apenas uma decisão, mas ecoou por toda a sua vida, e afetou tudo o que veio depois. E é aqui também que está ligada a história dos amalequitas. Isso não é apenas um nome numa guerra antiga. Não é apenas um inimigo qualquer. Na Bíblia, os amalequitas são descritos como um grupo inteiro de pessoas com o mesmo padrão. Um comportamento moldado por repetidas crueldades. Os amalequitas não são lembrados por causa da cultura, não por causa dos edifícios, não por causa de conquistas, mas sim por algo mais sombrio. Eles escolheram ferir os mais fracos. A Bíblia diz claramente: eles não enfrentaram Israel de frente. Eles não lutaram de forma justa, atacavam por trás, miravam nos cansados, nos doentes, nos que ficavam para trás, nos indefesos. Isso não aconteceu só uma vez. Isso virou o costume deles. Isso virou a identidade deles. Na tradição judaica, há uma explicação sobre isso. De acordo com isso, os amalequitas não atacaram porque precisavam. Não foi por terra, não foi por comida, não foi por falta de algo. O ataque deles tinha um significado. É como se fosse uma mensagem de que eles não temiam o Deus de Israel. É como se dissessem que só a força importa, que os fracos podem ser oprimidos sem consequências, que é possível desobedecer a Deus sem que nada aconteça. Mesmo que todos os detalhes dessa explicação estejam certos ou errados, uma coisa é clara na Bíblia. Os amalequitas não estavam desesperados. Não foi uma raiva repentina. Eles escolheram isso e repetiram isso ano após ano, geração após geração, sem arrependimento, sem mudança, sem parar. Aqui entendemos melhor porque o julgamento foi tão severo. Eles não eram apenas inimigos, não eram apenas uma ameaça temporária. A maldade já fazia parte de quem eles eram. Eles tiveram tempo suficiente para mudar, mas não escolheram isso. E é por isso que as consequências foram tão pesadas. Um povo que recebeu muitos avisos. Houve acontecimentos dos quais eles poderiam ter tirado lições. Houve oportunidades para mudar.
Havia um exemplo claro diante deles, mas ainda assim escolheram continuar, sem mudança, sem recuar, sem desistir da crueldade. Nenhum sinal de que queriam parar. Há um detalhe importante nessa história que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia não disse apenas para derrotar os amalequitas, também disse para lembrá-los. Israel foi ordenado a não esquecer, escrever, guardar na memória. Lembre-se de como eles atacaram os mais fracos. Lembre-se da violência repetida. Lembre-se do que acontece quando um povo se recusa a mudar. Isso não é apenas uma questão de guerra, é mais profundo que isso. É sobre memória, sobre ensinar. Ao lembrar a próxima geração que a história não é apenas uma narrativa. Cada decisão tem suas consequências. Quando o mal é escolhido e ainda se torna uma identidade, chegará o momento de prestar contas. Um povo que escolhe a crueldade e se recusa a abandoná-la, um dia enfrentará as consequências disso. É aí que a história se torna pesada. É verdade, mas não é confortável. Está na Bíblia, mas é difícil de aceitar. Isso desafia nossa visão atual sobre misericórdia, perdão e aceitação. Mostra que até isso tem limites. Chega um momento em que conversar, fazer as pazes e concessões deixam de ser suficientes. Há momentos em que a resposta é separação, julgamento e um fim definitivo. E é aí que entra a pergunta: eles ainda podem mudar? Eles ainda podem parar com a crueldade? Eles ainda podem escolher não atacar, especialmente os mais fracos? A Bíblia não respondeu diretamente, mas a história mostra claramente. Eles não mudaram, não recuaram, não houve arrependimento, nenhuma mudança. Eles continuaram até o fim. Eles escolheram o mesmo caminho repetidamente, sem mudança, sem desvio, e chegou o momento em que suas escolhas tiveram consequências. Não porque Deus seja cruel, não porque ele mude de ideia, mas porque há um limite. Porque o mal, quando é repetido e não há arrependimento, não pode continuar para sempre. O julgamento virá. E foi isso que aconteceu com os amalequitas. Essa é a história que estamos tentando entender. Por isso o nome deles permanece na Bíblia, como um aviso, como uma lembrança, como uma lição de que escolher o mal, mesmo tendo a chance de mudar, tem consequências. Mas agora vamos entrar na parte mais pesada da história, a parte que realmente nos desconcerta, tanto antes quanto agora. A ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, até as mulheres, até as crianças. Esta é a parte em que fazemos perguntas sobre misericórdia, sobre justiça, sobre o julgamento de Deus. Vamos ser sinceros, é difícil aceitar essa ordem. É normal que nos sintamos sobrecarregados. É certo fazer perguntas. Como um Deus justo e misericordioso pode dar uma ordem assim? A Bíblia não esconde o peso disso. Ela não minimiza o problema. Ela coloca isso diretamente diante de nós e nos desafia a encarar isso de verdade. Primeiro, precisamos entender o que o texto realmente está dizendo. Deus ordenou a Saul que lutasse contra os amalequitas. A ordem foi clara: não poupar ninguém, não salvar nada. Homem, mulher, criança, bebê, animal, tudo, sem simbolismo, sem rodeios. As palavras são diretas. E aqui entra a pergunta inevitável: por que a ordem é tão pesada assim? Qual é o motivo para esse tipo de julgamento? Aqui é preciso ter cuidado ao entender. Não se pode apressar, não se pode ser precipitado. É preciso ir devagar e ser sincero. A própria Bíblia já nos dá as chaves para entender isso. Primeiro, a história. Os amalequitas não eram apenas inimigos ocasionais. Durante muitos anos, eles voltavam, repetidas vezes, e sempre do mesmo jeito. Eles atacavam quando Israel estava fraco. Eles escolhiam os indefesos, crianças, idosos, aqueles que não podiam se defender. Isso não aconteceu só uma vez, não foi um acidente. Isso foi uma decisão repetida, uma violência contínua contra os fracos. Segundo, o que está em jogo. Nos tempos antigos, a sobrevivência de um povo dependia da capacidade de eliminar a ameaça, diferente de hoje, onde há acordos, diálogo e paz. Antes, quando havia um inimigo e você não o eliminava, ele voltava. Se você deixasse, ele ficava forte de novo. Se você deixasse viver, ele atacaria novamente. Do ponto de vista histórico, a Bíblia mostra que os amalequitas nunca escolheriam a paz. Se eles não forem detidos, eles destruirão Israel. Não há meio termo, não há concessões, não há neutralidade. E o mais pesado de tudo, as crianças.
Isso precisa ser dito claramente. A Bíblia não menospreza as crianças, na verdade, elas são muito importantes. Dá-se valor aos vulneráveis, especialmente às crianças. Isso é algo muito sério na Bíblia. Depois de muitos anos, Jesus ainda disse que machucar uma criança é um pecado muito grave. É melhor nem ter nascido do que fazer isso. E por causa disso, fica ainda mais difícil aceitar esse mandamento. E na verdade, a Bíblia também não facilita isso. Ela não esconde o peso dessa questão. Ela nos permite sentir isso, encarar isso, refletir sobre isso de verdade. Na realidade, o texto não oferece uma resposta fácil. Não há uma explicação confortável. Isso nos obriga a encarar possibilidades difíceis. Talvez Deus tenha visto que a única maneira de acabar de vez com a ameaça era eliminá-la completamente. Talvez ele soubesse que mesmo que restasse alguém, o mesmo ódio e violência continuariam. Talvez o mal já estivesse tão enraizado na cultura dos amalequitas que não poderia mais ser separado das próximas gerações. Isso não tira o peso da situação. Isso não faz a gente se sentir melhor, mas nos ajuda a ver o quadro mais amplo. Há outro ponto importante sobre a época em que isso aconteceu. Antigamente, esse tipo de destruição não era incomum. Era comum, cruel, violento, mas normal naquela época. Era assim que as coisas eram feitas. A conquista, vilarejos inteiros sendo apagados, cidades inteiras sendo exterminadas. Quando a ordem era dada, usava-se o método que as pessoas daquela época entendiam. Isso não torna a história mais leve. Isso não a torna bonita, mas mostra que não era uma crueldade incomum naquela época. É uma resposta extrema para um problema extremo, mas há algo ainda mais profundo nisso. A Bíblia não mostra Deus como alguém que evita decisões difíceis. Ela o mostra como um Deus justo. E às vezes, a justiça exige um confronto intenso, exige limites claros, exige julgamento, não porque se deseja a destruição, mas sim porque é preciso impedir o mal que se recusa a parar. Pense nisso. Um grupo que, por muitos anos, escolhe ferir, sem arrependimento, sem mudança, sem parar, repetidamente, e continua, até que não haja mais ninguém para impedir. Agora, pense nisso. Você tem o poder de quebrar um ciclo de dor, e você sabe que, se não agir de verdade, isso vai continuar para sempre. O que você vai fazer? De acordo com a Bíblia, essa era exatamente a situação dos amalequitas. Deus escolheu acabar com a ameaça. Não por prazer, não por crueldade, mas porque algo pior aconteceria se não o fizesse. O preço seria sofrimento contínuo. O preço seria permitir que o mal nunca parasse. Também é importante entender que a Bíblia ela ensina o perdão. Ela ensina a misericórdia. Mostra que a mudança é possível, isso não é pouca coisa. Esse é o centro da mensagem da Bíblia. Mas há outra verdade que muitas vezes não queremos encarar. A misericórdia não dura para sempre se o mal é escolhido de propósito. E repetidamente, nem todos aceitam o perdão. Nem todos mudam mesmo havendo misericórdia. Existem pessoas e às vezes grupos inteiros que escolhem o mal e continuam escolhendo-o, mesmo que lhes sejam dadas várias oportunidades. A Bíblia mostra claramente: chegará o momento em que a paciência acabará. Quando não há arrependimento, não há mudança. Quando a maldade já faz parte do caráter, a misericórdia termina e o julgamento começa. Amaleque teve seu tempo, muitas gerações, muitas oportunidades, muitos avisos, mas nada mudou, continuaram iguais. A crueldade continuou. Ataques repetidos aos mais fracos, escolheram a violência, vez após vez. E os amalequitas não recuaram, não pararam, não mudaram. Não houve arrependimento. Eles não abandonaram seu caminho. E chegou o ponto em que a misericórdia já não era suficiente. Chegou a hora do julgamento. Esta é a parte da história que mais nos incomoda. Vivemos em uma época em que queremos que tudo termine bem. Queremos acreditar que tudo pode ser resolvido com diálogo, compreensão e empatia. Queremos pensar que todas as pessoas podem mudar se lhes dermos tempo suficiente. Queremos acreditar que a misericórdia sempre vence. E em muitas ocasiões isso é verdade. Mas a Bíblia não embeleza a realidade. Ela diz que nem sempre é assim. Às vezes há pessoas que escolhem o mal. Às vezes elas escolhem isso repetidas vezes. Às vezes elas rejeitam todas as oportunidades para mudar.
E nessa situação, a justiça não é crueldade. Isso é contenção. Não vem da raiva, mas da necessidade. Não é porque se quer o castigo, mas sim porque é preciso impedir a propagação do mal. Foi isso que aconteceu com os amalequitas. Não é uma história simples, não é confortável, não é fácil de aceitar. E talvez seja por isso que até hoje isso ainda nos afeta, porque isso nos confronta, nos faz pensar, nos obriga a perguntar o que é justiça, o que é misericórdia, até onde vai o limite, e como enfrentar o mal que não quer parar. E se formos encerrar a história aqui, há uma coisa que precisa ficar clara. Esta não é uma história para simplificar o certo e o errado. Também não é para tirar o peso do que aconteceu, mas sim para mostrar que existem situações que não têm respostas fáceis. E no final, o que importa não é o quão rápido julgamos, mas sim o quanto nos esforçamos para entender antes de darmos uma resposta.